Se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. Paciente. O amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante ou orgulhoso. Jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração. Detesta a injustiça, gosta da verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Boa tarde. Boa tarde a todos. A nossa mensagem de hoje é a 111. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança, seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo. Antes da nossa prece, nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco aqui no domingo passado, todos que colaboraram e muito para que essa reunião, a realização da nossa festa junina acontecesse. Foi um desejo do seu Júnior, que ele queria que nada parasse. Ele pediu, gente, não pare nada, vamos continuar trabalhando. A festa faz parte do calendário. Então eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, os que colaboraram com as doações, os que trabalharam. Teve um time incrível que trabalhou aqui, deu sangue. E ficou muito bonito, graças a Deus. Obrigada a todos. O GETEB agradece, os trabalhadores do bem também. Vamos à nossa prece inicial, então. Pai, nesse instante em que nos reunimos mais uma vez, o teu nome, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e rogamos pelo amparo da espiritualidade amiga que sempre conosco
aproveitando esses momentos de união com fraternização e aprendizado, nos capacitam sempre para receber as bênçãos que chegarão do mais alto a partir de agora. Agradecemos também a presença sempre bondosa dos nossos guias e mentores. Que os guardiões da casa impeçam a entrada daqueles que tenham vindo nos perturbar. Porém, todos que aqui estiverem dos dois lados da vida, saiam daqui melhores do que quando chegaram, assim como nós. Obrigada por tudo, Senhor, esteja sempre em nós e que assim seja. Boa tarde. Mais um dia, né? E semana passada nós fizemos o nosso estudo. Aliás, essas últimas semanas a gente tem falado sobre mediunidade, sobre o que é ser médium, como ser um bom trabalhador de Deus, como ser aquele qual o chamado que Deus tem para a nossa vida e o que a gente está fazendo aqui. Afinal de contas, nós não estamos aqui a passeio, nem tão pouco somente para diversão. A gente está aqui para cumprir alguma coisa. E dentro disso tudo, nós também falamos sobre a religião, como as religiões se comportam mediante a visão de Deus, como que eles agem. Será que é correto a gente matar animal em nome de Deus, já que Ele, quem criou os seus próprios crias, Ele quer que mate para que a gente possa agradá-lo, ou então nos perdoar por algo que nós fizemos, mas o outro que paga pelo esse preço? Ou seria mais viável a gente ir para um local onde a gente manda queimar aquele espírito, mesmo ele já estando morto, mas a gente pede para que o queime, para que o afaste, para que aquela condição da nossa vida possa, como se diz, melhorar, porque a gente acha que a culpa é sempre do encosto, nunca a nossa. Então é dessa forma que a religião tem se comportado em diversas denominações, e ao longo desses estudos a gente vem falar agora daquele que nos criou, que é o nosso Pai Maior, que é Deus. Alguém aqui não acredita que Deus exista? Não tenham vergonha, pode falar. Nós sabemos que Ele existe, mas a gente nunca o viu. Então como é que a gente pode ter ideia de que realmente Ele existe? De fato, Ele está entre nós, ou que toda essa consciência, tudo aquilo que rege, será que não foi um acaso? Será que não foi simplesmente nasceu por nascer e aí as coisas foram se dando devido às suas evoluções ao longo do tempo? Ou realmente existe uma consciência superior a tudo isso e que constituiu tudo isso, incluindo nós? Então é sobre isso que nós iremos abordar hoje, falar sobre Deus. É um tema um pouquinho cansativo, um pouquinho chatinho, mas a gente tenta entender de tudo um pouco, porque se a gente não estudar de tudo um pouco, como eu já havia falado inclusive anteriormente, quando a gente quer ser um bom trabalhador de Deus, a gente tem que entender de tudo um pouco. Não é saber de tudo, porque a gente nunca vai saber de tudo. A gente é muito criança para aprender tudo. Mas a gente entender um pouco como funciona, como se conectar a Deus, como chegar até Ele de uma forma carinhosa, de uma forma, não vou dizer correta, mas de uma maneira que a gente realmente consiga, vamos dizer assim, unir as nossas consciências com Ele, unir o nosso pensamento. Será que se eu gritar, colocar louvores altos, colocar qualquer tipo de música, isso vai atraí-lo? Ou será que eu simplesmente só recolhendo no meu canto, conversando com ele em pensamento, ele já está sabendo tudo aquilo que eu preciso? Porque muitas das vezes a gente tem hábito de falar, não, mas Deus já sabe tudo de que eu preciso, eu não preciso nem falar mais nada, deixa que Ele haja na minha vida. Mas se você não fizer a tua parte, Ele não vai fazer a dele. E é sobre essas coisas que vamos falar um pouco hoje. Como conhecer Deus, como entender esse Deus que a gente tanto fala e como saber de que forma Ele age em nossas vidas. E aí, como eu havia feito aquela pergunta, Deus existe? Será que realmente existe essa consciência cósmica que está acima de nós, que está regendo tudo, que está manipulando aqui os nossos pensamentos, toda a natureza que está à nossa volta? Ou será que simplesmente é pessoas, né, como acreditam que simplesmente tudo do acaso, aqueles ateus, graças a Deus, né, que tem muita gente que é assim, né?
Você fala assim, que você acredita em Deus? Não, eu sou ateu, graças a Deus. Mas ele se denominou ateu. Mas mesmo assim ele lembrou de Deus, de alguma forma. E tem aqueles que são chamados agnósticos também, que também não acreditam em nada. Agnósticos ou ateus dão quase a mesma coisa. Eles acreditam que nada surgiu através de uma consciência única, surgiu de diversas consciências. Assim como aqueles materialistas, aqueles que acreditam que tudo que está à nossa volta é só aquilo e acabou-se, nada mais. Então, nós vivemos à base de uma matéria, que quem já estuda na escola de médiuns aqui sabe que a matéria realmente não existe, que o que reflete o que a gente está vendo é simplesmente a luz que bate nos nossos olhos, que interage com a nossa visão e a gente tem aquela percepção daquilo que a gente está vendo. Mas se não houvesse cores, tudo seria preto e branco, nada existiria, ninguém veria o rosto de nada, de ninguém, nem de nada. Então, que matéria é essa que eu vou acreditar do qual eu não estou vendo? Vejo com os olhos da luz que transmite, mas se apagar a luz não vou ver nada. Então, vou acreditar só nisso, basicamente nisso? Ou é simplesmente o medo de acreditar e aceitar que existe algo maior e que esse algo maior domine todo um contexto? E será que o panteísmo? Muitas religiões têm religiões hinduístas, outras religiões também que acreditam no panteísmo. O que é o panteísmo? É acreditar que nós somos um todo. Deus é a consciência de cada um e à medida que aquela consciência ali, quando desencarna, quando nós desencarnamos, voltamos para aquele todo. Então não temos consciências separadas, somos uma mesma consciência. Mas como é que uma mesma consciência pensa de formas tão diferentes, diversificadas? Como nós pensamos, cada um é de um jeito, cada um age de um jeito, cada um faz as coisas de uma forma diferente. Como que depois você vai juntar essas mesmas consciências e formá-la uma só e dizer que aquela consciência ali é Deus? Então o panteísmo também foge muito a essa concepção de dizer quem é Deus. E uma das mais aceitas, que tem mais lógica nesse sentido, é o criacionismo. O criacionismo nada mais é do que algo muito mais sobrenatural, relevante, criou tudo isso que existe. E assim, por consequência, foram evoluindo. Sabemos que a Terra, através do Big Bang, o planeta Terra, através do Big Bang, surgiu e foram separados entre planetas e sóis e virou uma galáxia. Mas será que somente é isso o suficiente? E as pessoas que pensam que só estamos aqui na Terra e que só existe vida na Terra, será que realmente existe só vida na Terra? Deus seria tão, como vamos dizer, injusto de ter uma galáxia em infinitas dimensões do universo e criar somente a Terra como aquele local onde as pessoas vivem, onde as pessoas, os seres inteligentes vivem? Então, de onde vêm todos esses pensamentos, essas transformações que a tecnologia nos traz, que a ciência vai avançando a cada dia? Seria isso somente criação do homem? Ou será que é uma criação de algum outro local onde trouxeram essas ideias e aqui as transformaram e trouxeram para nós? Porque a cada dia novas ideias vão surgindo, a cada dia a tecnologia vai avançando. Até falei isso semana passada. E aí, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que é feita de Allan Kardec para os espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque ele sabe que Deus não é uma pessoa, não é uma dimensão onde você possa comensurar, onde você possa denominar ou descrever quem é Deus, porque as pessoas têm o hábito de descrever quem é Deus, né, humanizá-lo. E aí Kardec, por sua máxima curiosidade, ele perguntou: o que é Deus? Porque Deus não é nada objeto, ele é sobrenatural. E aí os espíritos lhe respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária, ou seja, tudo surgiu através dele, tudo sempre existiu através dele. Quebrou a cadeira? Então, o que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele é tudo aquilo que existe e tudo se deriva através dele. E aí a segunda pergunta que ele faz logo a seguir é: que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração.
Dizer que Deus é o infinito e tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, é meio confusa a resposta, e o que eles estão querendo dizer é que uma coisa é relevante à outra, né? Que se Deus é infinito, mas não tem como justificar o que é infinito, porque nós não temos dimensões. Tanto que ele continua falando sobre a criação e sobre Deus, mais à frente ele acaba dizendo para Kardec que é melhor não entrar, querer entender a consciência de Deus, porque seria um labirinto sem retorno. E nós somos muito crianças ainda para entender todo o seu conhecimento. À medida que nós formos nos aperfeiçoando, nos melhorando, aí sim nós vamos conseguindo aos poucos chegar a essa consciência de Deus. E aí ele pergunta novamente, né, que ele era insistente, então ele queria saber onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos lhe respondem, num axioma, ou seja, uma comprovação de evidências, em coisas que a física podem trazer, ou até mesmo olhando as leis, olhando tudo que existe que não foi da obra da mão de Deus, da mão da obra do homem, perdão, o que não é da mão do homem só pode ser de Deus. Então, um axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Então, para crer-se em Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e é que avançar que nada pode fazer coisa alguma. Ou seja, se o nada existisse, então o que viria antes do nada? Tem que existir alguma causa, tem que ter uma causa primária, só que nós não temos essa consciência ainda suficiente para entendê-la. Mesmo que a gente diga que alguma coisa existiu de algum dado momento, como foi o Big Bang, por exemplo, e aí antes do Big Bang, o que seria? O nada? Mas o nada não existe. Então foi o acaso. Mas o acaso também não existe. Então há uma consciência que vai muito além daquilo que nós conhecemos, que ainda podemos entender, mas que rege todas as leis e regem tudo aquilo que nos acontece e que nós sabemos, até onde nós sabemos. Tá ruim? Tá. E assim como a gente tem hábito de falar com Deus, a gente também tem o hábito de humanizar Deus. A gente muitas das vezes fala, olha, cuidado, Deus castiga, hein? Deus vai te colocar uma praga, Deus vai fazer isso. Cuidado, Deus está olhando. Por quê? Porque a gente não tem essa ideia perfeita de Deus. A gente não tem noção do que Deus é capaz ou qual é o seu verdadeiro intuito. E aí o que a gente faz? Transforma Deus em um ser antropomórfico, ou seja, naquele ser que a gente humaniza. Tem até uma tela de Michelangelo, a maioria deve conhecer, que é aquele que o homem toca o dedo de Deus, e Deus está assim, e o homem tentando alcançá-lo. Como é que é o nome, Fátima? Pedra. Teto da Capela Sistina, né? Então, muito interessante essa imagem. Hoje eu estava vendo que, na verdade, o homem está tentando chegar a Deus e Deus está apontando, querendo ajudá-lo, mas na segunda tela diz de Michelangelo que o homem fica com a mão meio inclinada para si porque ele não quer chegar a Deus de fato. Ele acha que é Deus que tem que chegar até ele. Por isso que o homem humaniza Deus. Ele coloca Deus como ele quer. Por isso que muitas religiões, quando falam sobre a Bíblia, falam de acordo com aquilo que é o seu pensamento, com aquilo que é o seu ideal. Não, porque Deus aí começa a usar aqueles velhos testamentos, onde Deus era mau, onde Deus era severo, onde Deus castigava. E aí as pessoas fazem com que as outras temam, porque o temor a Deus faz com que as pessoas continuem naquele local, ou até mesmo comecem a pensar em Deus como um ser maligno, um ser não maligno no sentido de mal, mas no sentido de que qualquer coisa que você fizer fora daquilo ali, ele vai te castigar. E não é esse o ideal de Deus. Por isso que ele criou as leis. As leis de Deus são perfeitas. Quem erram somos nós. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Não, nós é que interpretamos errado. Deus escreveu tudo certo, está tudo perfeito. Basta você seguir as regras dele. Mas onde eu vou encontrar? Como é que eu vou saber quais são as regras de Deus para que eu possa segui-la? É simples, gente. Existe a lei da ação e da reação. Tudo que eu fizer aqui hoje vai retornar para mim amanhã. Se eu fizer o bem hoje, eu vou receber o bem amanhã. Mas eu canso de ajudar as pessoas não me ajudam.
Mas você tem que fazer sem querer nada em troca. Você tem que fazer por amor, você tem que fazer porque o seu eu pediu, porque houve uma vontade interna dentro de você. Não adianta você querer fazer algo pensando em ter o retorno, porque você não vai ter. Então, se você faz hoje com benevolência, com amor, porque você quis, porque o seu coração mandou, quando chegar amanhã que você precisar, não será aquela pessoa a quem você ajudou. Isso a gente esquece. Mas com certeza virá um outro anjo enviado de Deus que vai te ajudar de alguma forma. Saravá, né, Aline? Então temos que fazer as coisas pensando em ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo como nós nos amamos. Não fazer porque a gente quer barganhar com Deus. Olha, meu Deus, eu dou o meu todo, eu sou mais do que vencedor, você é a cauda, não é a cabeça. Eu estou dizendo isso porque hoje eu estava ouvindo a vizinha lá, escutando louvores, e ao mesmo tempo que ela ouvia louvores, era uma brigalhada danada dentro de casa. Então, aí fica meio distoante, fica uma coisa meio confusa. Ou você está chamando Deus para a tua casa e trazer a paz e trazer o amor, ou você está fazendo discórdia. E aí você acha que Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que ele entre alguém lá, converse entre as pessoas e apazigue aquilo ali. Não, vai continuar tendo discórdias, porque é o nosso pensamento, é a lei da sintonia. Uma das outras leis criadas por Deus, que não foi por nós. Como, minha irmã? A lei da ação e reação, que eu falei há pouco, exatamente. Tudo que eu faço reverbera para mim lá na frente. Se eu cometer algo de errado, eu vou... já vi muita gente falando, vou queimar fulano na macumba, porque eu não gosto de fulano. Aí vai lá na macumba, queima fulano, depois aparece uma doença na pessoa. E aí tem o retorno. Foi Deus quem colocou? Deus está me castigando, por que as coisas não dão certo para mim? Isso só pode ser castigo de Deus. O que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Foi simplesmente porque ele não foi com a sua cara? Ou porque você fez algo que você mesmo que não lembre agora, mas que a tua consciência lá atrás vai te cobrar? Então o nosso maior cobrador, aquele que fica nos apontando nossos defeitos, nossos erros, somos nós mesmos, a nossa consciência, aquilo que está dentro da nossa cabeça. Até tem o Valdez fala muito que tem a gente, quando é trabalhador de Deus, a gente fica com uma adaga aqui na cabeça, né? Apontando o tempo todo. Eu lembrei daquela cena dos jogadores de futebol que tem de videogame, aí fica aquela setinha apontando, para onde vai o jogador tem uma setinha apontando. Assim somos nós quando somos trabalhadores de Deus. Por quê? Se a gente já aprende o certo do errado, quando a gente vai fazer algo, pensa em fazer algo, a gente fica o quê? A consciência já começa a cobrar. Aí começa já a ficar, meu Deus do céu, e não posso fazer. E eu aprendi lá na época do seu Júnior, porque a Hardman não fala nada, mas o seu Júnior falava que não posso fazer aquilo ali porque é errado. Olha a lei do retorno aí, depois lá na frente isso vai acontecer com... Não posso. Aí já fica aquela adaga ali te cobrando. É Deus que está te cobrando ou é a sua consciência por saber que aquilo ali está errado, porque você já aprendeu que aquilo ali está errado? Então Deus faz as leis perfeitas. Ele, na sua sabedoria infinita, na sua onipotência, que é até onde nós podemos usar como termos para designá-lo, é isso que ele faz conosco. Ele criou as leis, tá aqui, as leis são essas. Os 10 princípios foram criados lá no Velho Testamento justamente por isso, para que aquelas pessoas começassem a se doutrinar. Não matarás, não julgarás teu próximo, não cometerás adultério, e honrar pai e mãe. Para quê? Para que já tivesse um princípio de consciência do que era o certo e do que era errado. E hoje em dia, com a nossa evolução, que ainda está maior ainda, aí que nós temos que nos cobrar mais ainda, porque já sabemos muito além do que aquele povo sabia na época. Na época deles eram 10 princípios. Hoje em dia, infinito princípios. Mas o importante, maior de todos, amar ao próximo como amar a Deus para amar o próximo, como a si mesmo. Senão não adianta, porque não é a igreja quem salva é a nossa... sem a igreja não, sem a nossa caridade. Verdade, né, Bruninha? É isso aí, ela já foi fluidificada aqui, que eu já percebi, então... Não é? Botei umas colinhas aqui dentro da água, aí ela dilui e vai pro cérebro, entendeu? E aí, então, não temos como provar a existência de Deus, certo? A ciência não consegue provar a existência de Deus.
Há uma grande luta ainda entre a ciência e a religião, porque a religião ensina de uma forma e a ciência quer provar de outra forma, porque são materialistas ainda. Na maior parte do tempo, ela acredita que tudo existiu a partir do Big Bang, a partir daquele momento ali, e nada mais ultrapassa. Eu lembro que eu conheci uma pessoa uma vez, que eu conversava com ele, ele é engenheiro, e aí eu vivia falando com ele sobre Deus. Ele, não existe nada além, não existe seres de outro mundo, não existe outras vidas aqui fora da Terra. Eu falei, como não? Se Deus, você acredita em Deus, pelo menos? Sim, acredito, vou à igreja de vez em quando, tá. Vou à igreja católica, no caso. Eu falei, tá, mas então, se você acredita num ser supremo, ele só fez isso aqui? Sim, aí eu falei, tá, e fora daqui, o que tem? Ah, tem uma camada que fecha, acabou aquela Via Láctea nossa, acabou, tem uma camada que bloqueia. Eu falei, tá, e atrás da camada? É a mesma coisa, tem um muro, atrás do muro existe alguma coisa? Só que aí chegou um dado momento que ele falou, esquece, eu não quero falar mais sobre isso, porque realmente não tem como a ciência provar o que é o certo. Exatamente, é preferível acreditar nessa hipótese de que Deus sabe todas as coisas e que está tudo certo, apenas seguirmos a lei de amor dele. E aí, como não há provas da existência de Deus pela ciência, mas a gente tem uma lógica, a gente tem dentro do nosso ser um instinto, que até mesmo os próprios animais têm esse instinto de que existe algo supremo, algo maior. No livro Sublime Peregrino, de Ramatiz, de Hercílio Mais, né, o que a gente sempre recomenda aqui na casa, tem uma passagem lá em que ele fala que o poder que Jesus tinha, que era tão grande que os animais reconheciam, não importa se era um animal selvagem ou se era um animal dócil. Mas a energia dele era tão grande que os animais chegavam próximo a ele, olhavam para ele e iam embora. Podia ser leão, podia ser cobra, podia ser um animal que fosse. Ele tinha pena até de pisar nas florzinhas. Então, se Jesus, que foi o nosso maior, vamos dizer assim, ápice da história, que veio nos trazer como exemplo de que Deus, ele mesmo falava que eu e o Pai somos um só. Se ele, que foi o nosso maior exemplo aqui na Terra, que pisou aqui para falar sobre Deus, e ele tinha esse poder, quem dirá o nosso Pai maior, aquele quem nos criou? Não é incomensurável poder destacar sobre isso. Então, se Deus não existe, a gente pensa, em que isso afeta a nossa vida? De que forma isso vai fazer diferença para mim? Se Deus existe, se não existe, se ele come, se ele bebe, se ele dorme. Isso faz diferença na minha vida ou não? Até que ponto? E aí, se Deus existir, como nos relacionamos com ele? De que maneira a gente tem que falar com ele? Como que eu chego até ele? Que até exemplifiquei há pouco. É gritando? É matando um bicho? É fazendo alguma coisa para o santo? É agradando a ele de alguma forma que a gente sabe hoje em dia que não é o mais correto? Então, não importa quem existiu. Se ele existiu, se ele existe, se não existe. Mas o que importa é seguir a sua lei, é seguir a sua regra. E Deus é o ser pré-existente, ele não foi criado. O único que sempre existiu e que está em tudo e em todos. Todos nós temos a capacidade de falar com Deus. E aí eu vou mostrar, deixa eu ver aqui. Sim. Sim. Não tem infinito. Exatamente, Bruno, isso aí, é o outro patamar. E ele é por isso que ele é imortal, ele é eterno, antes do imortal somos nós, mas ele é eterno, porque à medida que ele cria, ele continua sempre criando e cada vez vai criando mais. Muito bem falado, Bruno. E aí quem não crê na lei do Criador tem medo das consequências. Se crer, eles acham que as leis criadas por Deus é perfeito, e que ele terá que seguir essas leis e terá que mudar, como eu falei. Se nós sabemos que existem regras, existem leis, fica aquela daga ali nos cobrando o tempo inteiro, o tempo todo. E aí a gente começa a se modificar, porque é esse o nosso objetivo de estar aqui. É a nossa reforma, a nossa mudança interna. E é isso que Deus pretende de nós. Ele não quer nada além disso, é apenas que sigamos as suas leis. Ou então tem pessoas soberbas, né? Tem aquelas pessoas que acham, não, eu sei tudo, tá tudo certo, eu só penso no meu eu, nos meus bens, primeiro eu, que eu sempre, desde adolescente, sempre ouvi pessoas falando, né? Primeiro eu, segundo eu, depois eu. E aí sim eu vou pensar no restante. Pois bem, muito bem. Aí digamos que você passa por um momento de tormenta,
um momento sério, um momento problemático, todos nós temos problemas. Uma perda de um ente querido, uma doença, enfim, vários problemas que afetam a nossa vida, o desemprego, tudo nos afeta. A gente sabe que a gente está aqui cheio de problemas. Tanto que a gente vem aqui ao centro para ouvir uma palavra de conforto, talvez uma solução ou mesmo um conselho para tomar alguma solução na nossa vida. E aí o que acontece? Aí nesse momento a gente lembra de Deus. É muito fácil a gente querer ir, por exemplo, trabalhar num local longe à beça do que vir ao centro, ou do que ir numa igreja, numa sinagoga, não importa a religião. Mas é muito mais fácil a gente fazer algo que seja do nosso bel prazer, que seja aquilo que a gente está em busca, que nos agrade nesse momento, do que pensar em fazer algo que possa, tipo, perder um sábado, como todos nós estamos aqui, e ouvindo palavras para depois a gente colocar em prática, para depois a gente chegar até Deus. Isso não é uma forma de barganhar com Deus, é uma forma de agradar a Deus, porque Ele está vendo que a gente está tentando buscar um meio de se reformar, de se modificar. E aí tem aqueles soberbos que não, eu que sei, eu que faço tudo, eu que resolvo tudo na minha vida. Não preciso de ninguém para me dizer o que eu tenho que fazer. Se Deus quiser, Deus me ajuda. Ele já sabe o que eu preciso, então para que eu vou ficar falando com Ele? E não é desta forma. Se Jesus falava com Deus o tempo inteiro, estava o tempo todo conversando com Ele, até mesmo antes da sua crucificação, Ele mesmo chegou e conversou com o Pai, porque Ele sabia que estava chegando naquele momento do ápice dele. E Ele falava o tempo inteiro, não só de Deus, mas também conversava com Ele quando Ele ia para os Montes das Oliveiras. Todo mundo sabe disso. Então, por que nós, que estamos aqui, pequenininhos, que ainda estamos tentando galgar alguma coisa, aprender alguma coisa, não iremos conversar com Ele, que é o nosso Criador? Como é que a gente vai querer, então, se manter conectado a Ele? Achando que é só isso aqui que a gente vê, só isso aqui que a gente vive. E aí aceitar que o universo teve um início é entender que existe um Criador. Sim, existe, é claro que tem. É óbvio que tem uma consciência acima da nossa, muito acima da nossa. E que não é somente através da manifestação de alguma coisa que ele vai aparecer. É através do nosso próprio pensamento. Ele está dentro de nós. Se você parar nesse momento aqui, fechar os olhos, se conectar com ele, pensar nele, não, ele não vai vir pessoalmente. Mas, obviamente, ele vai mandar alguém que o atenderá em nome dele. A gente sabe disso. Por que nós temos guias, então? Nossos anjos da guarda, os Espíritos Santos, ou orixás. Não importa. Não importa o nome, porque não existe nome específico do outro lado. O importante é a gente estar conectado com o bem, estar conectado com aquele quem quer nos trazer como sair daqui melhor do que quando chegamos. E aí tudo na vida depende de leis, sejam físicas, matemáticas, leis naturais. Vocês podem observar, o Sol. Se a gente pegar um pouquinho a mais de milímetros, não sei nem quantificar, mas pegarmos 1 decímetro, vamos dizer assim, diga a menor molécula, Bruno. Não, perdão, a menor distância, assim, vamos dizer, nanômetro. Vamos dizer assim, se o Sol mover 1 nanômetro de passinho que ele der para mais perto da Terra, a gente morre esturricado. Esse é o exemplo que eu queria chegar. Por quê? Porque tudo é perfeito. Deus colocou, as criações foram feitas de acordo com o que deveriam ser, para que a natureza possa prosseguir. Se o Sol chega mais próximo, a gente está chegando, a gente morre esturricado. Se a Lua se aproxima demais, o que acontece? Tsunamis, furacões, ondas gigantescas e por aí. Se afasta muito, congela. A Lua, ela é tão importante, influencia tanto em nossas vidas, que inclusive em nós mulheres ele mexe com os nossos ciclos, sejam da gravidez, sejam menstruais, não importa, mas ele mexe. Por isso que muitas pessoas falam, a Lua está cheia, e ficam fazendo brincadeiras com a Lua. Mas realmente a natureza está diretamente ligada a nós, assim como nós estamos ligados diretamente à natureza. Por isso que não devemos fazer nenhum mal à natureza, como muitos fazem, porque um está conectado ao outro. Como diz no nosso curso de médium, somos todos eletroparelhos, ou seja, estamos todos conectados. Tudo que eu faço pode reverter lá na frente. E aí eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui, que não era para ter começado, para mostrar a capacidade que Deus tem. A
a capacidade que Deus tem de... Cadê o volume? Aumenta aí pra mim, Regina. Esse vídeo mostra a dimensão do nosso planeta em relação ao universo. Se Deus é tão pequeno a fazer só a Terra ou fazer somente a galáxia, como muitos cientistas pensam que só vai até onde eles enxergam e que nosso olhar alcança, imagine a dimensão de Deus. Isso aí já está em sóis acima de sóis, galáxias após galáxias, no superestelar, nos cósmicos. E isso falando em grande escala. Agora ele reverte e fala nas menores escalas, como eu falei do nanômetro há pouco. Sangue, as células que percorrem nosso sangue, os nossos DNA. E a menor das células atômicas, as células nucleares, prótons e nêutrons. Então essa é uma da forma como é o universo. Infinito. Não tem como definir, como mensurar, como dizer a distância que existe, quantos sóis ou quantas estrelas podem existir. Deus é isso. Deus vai tanto no macro quanto no micro. Ele está dentro de nós em todas as circunstâncias. Quem criou essas células? Uma pequenininha célula, um pequenininho órgão se transforma em nós, seres humanos, falantes, pensantes e com certeza errantes também. E tudo depende de Deus, tudo depende do sistema solar, como eu falei, tudo depende da natureza. Assim como a planta depende do ar, da água e da terra para viver, o homem depende do homem e da natureza. Os animais também dependem da natureza. E assim por diante, tudo depende de algo ou de alguém. Então, quem criou essas leis? Quem criou a lei de sintonia? Aquilo que me atrai ou que eu sou atraída? Quem criou essa lei? Por que quando eu estou com uma pessoa ou fazendo algo que não é bom, eu só atraio coisas ruins para mim? Podem observar. Toda vez que alguém age de alguma forma errada ou vive de maneira errada, atraem pessoas também da mesma forma. Por que eu não atraio pessoas boas? Porque é uma lei de sintonia, há uma lei de vibração, há uma lei onde a gente fala sempre que, inclusive, estamos na transição planetária, justamente por isso, que é essa mudança de um ciclo para o outro. Aqueles que estão começando a mudar sua forma de se sintonizar com o nosso planeta, com a energia que o planeta começou a emitir, ficará aqui em novas outras existências. Mas depois que as pessoas não se modificarem e ficarem na mesma sintonia que já estavam antes, irão para outros planetas, serão os exilados da capela, serão os anjos decaídos em outros planetas. E aí começarão a ter que pensar lá de outra forma, para mudar e sair daquele mundo. É a mesma coisa, você vai na casa de alguém que você não gosta, mas tem que ir, é obrigado a ir. Imaginem. Aí você chega lá naquele local, você fala, eu vou ter que ir lá, mas fazer o quê, né? Eu tenho que ir.
Aí você chega lá, você fica agoniado, incomodado, você vê que está tudo errado, você quer sair dali. Mas para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Primeiro você tem que conversar com a pessoa, dar atenção a ela, fazer, né, aquela carinha boa. Aí depois chega um determinado horário, você arruma uma desculpa e vai embora. Mas é mais ou menos isso, quando nós estamos fora da nossa sintonia e para aqueles que irão para mundos inferiores, que não continuarão neste mundo aqui. Mas para aqueles que falaram, não, eu vou mudar, eu tenho um propósito de fazer algo diferente, não é dar o seu todo, não é dar o seu, ser a cabeça e não a cauda, mas sim fazer algo pelo seu semelhante. O que você fez hoje pelo seu próximo? Tem uma propaganda até do Banco Santander que fala, o que eu posso fazer por você hoje? Tem essa pergunta que eu acho interessante. Então, o que você fez hoje pelo seu próximo? Ah, pediu dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas a pessoa estava com fome, você não podia ter pago um prato de comida para a pessoa? Muitas das vezes a gente gasta com várias bobagens, mas não é capaz de dar algo pelo nosso próximo, que era um valor tão pequeno, ou até mesmo menor do que aquilo que você gastou. Ah, mas eu precisava muito de um sapato. Tudo bem, eu não estou dizendo que a gente não precisa de um sapato, que a gente não precisa se vestir, que a gente não precisa sair de vez em quando. Mas será que é só eu e sempre eu? Nunca posso pensar em vou fazer um sopão, vou distribuir, vou visitar um asilo, ouvir um idoso que ele gosta de conversar e não tem um parente que o visite. Será que eu não posso ir numa creche, levar um brinquedinho para uma criança? Mas é uma caridade. Não precisa estar só no centro trabalhando, desenvolvendo mediunicamente. A caridade salva mais do que o próprio trabalho mediúnico. Muitas das vezes a pessoa vai para um local religioso, trabalha ali religiosamente, mas chega lá fora, ela não é nada daquilo. E de que aquilo vai adiantar? Como ela vai se salvar? Então, não é dessa forma. É preferível pegar várias coisas e também não é para exibir. Não dá com a vossa mão saber com a esquerda o que deu à direita, como disse Jesus. É fazer sem querer se mostrar. Porque tem gente também que fala, ó Deus, eu estou dando aqui, hein? Tira foto, bota no selfie, bota no Instagram, bota não sei aonde, para se exibir. Fiz a caridade, ó, fiz a minha parte, hein? Legal? Beleza? Agora me ajuda aí, tá bom? Não adianta ser assim. Você tem que fazer porque o seu coração quer e quanto menos souberem, melhor. É isso, é barganha. É fazer uma troca com Deus. É colocar lá no cheque da igreja, colocar lá naquele envelope da igreja lá um valor altíssimo. Ó, Deus, está aqui teu dinheiro, agora me dá aquele carro do ano que eu preciso. Você acha que isso é justo? Você vai pedir sempre bens materiais, nunca vai pedir uma saúde não sua, mas pelo próximo também? Tudo bem, a gente quer a nossa saúde, é claro. Mas à medida que eu faço pelo próximo, eu também recebo. Quantas vezes a gente às vezes chega aqui para dar passe, vocês quando vêm, o pessoal quando vem, e muitos de nós estamos passando mal, a gente não está bem, teve uma semana ruim. Porque todos nós temos problemas, não é porque a gente começa a trabalhar na casa espírita que tudo ficou uma maravilha, não. Pelo contrário. É aí que eles começam a pegar apertado com a gente. Ah, é? Você quer ser trabalhador de Deus no mundo desse de provas e expiações? Então tá bom. Vou apertar aqui para você consegue. Aí você vai, aceita. Ah, é? Aceitou? Tá bom. Vou apertar mais um cadinho aqui para ver se você aceita ainda. Aí vai lá, aperta mais um pouquinho. E assim vai. Aí chega uma hora que fala, desisto. Não tem jeito não. Deixa para lá, vou esquecer. E aí você continua trabalhando e a gente se doa, a gente continua no nosso trabalho, fazendo o nosso dever por amor. E aí depois fala, rapaz, eu estava com uma dor de cabeça, cheguei aqui com a cabeça pesada, uma dor no pé, não sei, mas passou. Por quê? Porque você veio por amor, você veio e se entregou. Chico Xavier, né, a gente tem como exemplo, quantas vezes ele trabalhou altas horas, madrugadas à noite, ainda trabalhava durante o dia. Disseram que chegou a ponto de escorrer sangue nos seus olhos, mas ele conseguiu, porque é uma doença que ele tinha, mas ele continuou trabalhando em prol do amor. E olha a espiritualidade que fez por ele. E além do mais, segundo tem um dos livros que relatam sobre a condição de vida dele, que ele veio para perder um dos braços. E aí, à medida que ele foi psicografando, que ele foi, não é isso, Bruno? E aí ele foi psicografando, foi trabalhando, ele teve um mérito de Deus e aí o braço dele não foi cortado, não foi amputado. Então tudo depende da forma como a gente age. Ah, porque Deus tem que fazer por mim. Ó, se o senhor fizer por mim, depois eu faço, tá bom? Eu vou ficar aqui esperando, traz um emprego para mim, meu Deus, faz alguma coisa por mim, que aí sim eu começo a trabalhar em nome de Deus. Aí vou procurar aquele centro lá e vou começar a trabalhar. Aí você arruma um emprego.
Aí chega lá no emprego, trabalha, vai direitinho todos os dias, cumpre o teu horário. Maravilha, olha como Deus é bom, Deus me honrou, Deus me trouxe um emprego. E aí a pessoa chega lá, ei fulano, vamos embora para o centro, vamos lá, ou vamos para a igreja. Ih, menino, não dá, estou tão cansado, olha, trabalhei a semana inteira. E hoje eu não vou não. Semana que vem eu vou, tem todo final de semana, né? Ah, pode ser então semana que vem. Aí deixa para a semana seguinte. Ah, não vou hoje, sabe por quê? Tem uma festinha lá na casa da minha prima. E, pô, vai ter, né, churrascão, vai ter uns negócios lá, uns paradinhos, pagode lá. Ah, semana que vem eu vou, esquenta não. Aí assim vai, você vai empurrando, chega um belo dia, tu perde o emprego. Ou acontece uma doença, e aí o que tu vai fazer? Vai correndo lá. Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não estou aguentando mais essa dor, não estou aguentando mais. Me ajuda, meu emprego, eu perdi meu emprego. Só dessa forma que se lembra de Deus? Então é dessa forma que a gente consegue as coisas? Não é dessa forma. A gente tem que ir além, a gente tem que ir sem pedir nada. Ir por amor, como sempre falei. E as leis não deixarão de existir, porque não poderiam existir antes do início, como eu já tinha falado. Não, já falei. Então, mesmo que não seja a verdadeira existência de Deus, já que a gente está falando sobre a existência de Deus, o fato de crer nele muda a sua vida, muda seu comportamento. Por outro lado, não crer não obriga a mudança e nem explica a realidade. Mesmo que ele não exista, acreditar em Deus faz bem e nos traz paz, harmonia e harmoniza a sociedade e convivência. Porque, como eu até falei para vocês, que as pessoas lá do passado, no Velho Testamento, só começaram a agir de uma forma diferente porque criaram-se as leis perfeitas de Deus. E aí ele colocou lá os 10 mandamentos, o povo seguindo aqueles mandamentos começaram a se modificar. E logo a seguir vieram outros e outros e outros que trouxeram outras leis até chegar Jesus Cristo, que nos trouxe as máximas, através de parábolas, que ficou um difícil entendimento da época, mas hoje em dia a gente já tem esse entendimento através do nosso Consolador prometido, que é o Espiritismo, através de Allan Kardec. Então, hoje em dia, não entende e não aprende quem não quer, ou ainda quem está muito... vamos dizer assim, muito voltados para si, dentro da sua materialidade. E aí, se Deus existe, como é que ele age em nossa vida? Porque ele não age diretamente, como eu exemplifiquei há pouco, de chegar, pedir a ele e ele fazer por mim. Mas ele vai agir à medida que eu agir. Ele vai fazer à medida que eu fizer. Se eu estou fazendo algo de bom, ele vai reagir de alguma outra forma. Ele sabe das nossas necessidades. Assim como ele não deixa faltar nada, nem para os pássaros, nem para os animais em si, quem dirá para nós? Então, através de suas leis naturais, do livre-arbítrio, lei da reação, lei da evolução, lei do amor, lei moral, lei da atração e lei da destruição, Deus age diretamente, independente de nossas escolhas e atitudes. A escola da vida é quem nos faz esse sentido. Se nós agirmos de acordo com as suas leis, tudo vai fluir perfeitamente. Se nós seguirmos o fluxo do rio, tudo irá fluir. Agora, se nós nadarmos contra a corrente, com certeza iremos nos cansar até o ponto de uma hora a gente parar e ter que realmente raciocinar. O que eu faço de diferente para que isso tudo mude à minha volta? Me dê um minutinho. Desculpem, gente, continuando. Hoje, por ser um tema um pouco mais cansativo, eu serei breve, não irei estender muito, né? Então, vamos lá. Quais são os atributos da divindade? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe sentido para isso. Será dado o dia em que o homem compreenderá o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, se houver a reforma íntima, se nos aperfeiçoarmos, mas está tão longe, para que ter pressa? A gente não precisa ter pressa para conhecer a natureza de Deus. A gente tem que ter pressa em se modificar, em ser uma pessoa melhor, em estar conectada com Ele o tempo todo. Aqui dentro a gente ouve, aí a gente pensa, vou fazer tudo diferente. Aí chega lá fora, na primeira aprovação, a gente muda o nosso contexto, a gente muda o nosso pensamento. Eu sei que tem muitas provas que às vezes é difícil demais, dá vontade de sair correndo de raiva.
Mas a gente tem que aceitar. E se Deus está nos colocando uma prova, é justamente para nos conhecer e saber qual é o nosso intuito, qual é a nossa intenção, o que a gente pode responder de forma com que Ele nos dê esse retorno. E aí a gente só conhecerá Deus realmente quando a gente crescer e evoluir. Hoje o tema foi um pouco mais curto, como eu falei, porque é um tema sobre Deus. Eu no meu íntimo, não tem muita palavra para deduzir quem é Deus, o que é Deus e falar sobre Deus, mas falar sobre o seu poder, sobre o seu amor. E os demais detalhes a gente já sabe, que é seguir as suas leis, que é fazer o bem ao próximo, que é conhecer ao próximo como a si mesmo, enfim. E estender muito o assunto, alongar mais, eu acredito que não vai fazer muito, como se diz, diferença. Porque a gente já sabe o que a gente tem que seguir o caminho, qual o caminho devemos seguir. E o restante eu vou deixar aqui através de um vídeo para que vocês entendam o que é Deus nesse momento em que a gente ainda está crescendo, que a gente ainda é adolescente, vamos dizer assim, para a espiritualidade, e que a gente futuramente possa entender como sentir Deus. A partir do momento que a gente sente Deus, a gente sabe que Ele existe. Por aqui ele não está rodando direto. Desculpem, gente, os efeitos técnicos, mas faz parte do processo. Esse é o momento de vocês se conectarem com Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios.
no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Tá certo, gente? Espero que tenham conseguido sentir Deus dentro de vocês. Tenham todos uma boa tarde. Alice. Então, Deus está pulsando diferente em todo mundo agora, mais e melhor. Vamos lá, nossa prece de encerramento.
Pai, finalizando essa parte em nossos trabalhos no dia de hoje, só temos a Te agradecer, Pai. Senhor, a Tua luz, a Tua força, as Tuas bênçãos estão sobre nós e reconhecemos humildemente Tua grandiosidade, Pai. Por isso nos colocamos sempre à Tua disposição nesse trabalho. Agradecemos a espiritualidade amiga e a firmeza dessa casa, que nunca nos abandona, que está conosco em todos os momentos e sempre nos prova isso. Obrigada, Pai, por tudo, por todas as oportunidades, por esse aprendizado maravilhoso, que possamos colocá-lo sempre à disposição do nosso trabalho e daqueles que vêm até nós à procura de alento. Obrigada por tudo, meu Deus, esteja sempre em nós. Que assim seja. Para vocês que nos acompanharam via internet, agradeço muito. Semana passada vi que tive bastante gente lá assistindo. Continuem dando like ou dislike, pode tacar pedra, não tem problema, eu sei que eu mereço. Mas deixem seu comentário para nos ajudar, tá bom? Um grande beijo, bom final de tarde a todos e para vocês.